Forrest Gump, lançado em 1994, é muito mais do que apenas um filme, é uma verdadeira jornada pela história dos Estados Unidos, contada através dos olhos inocentes e do coração puro de um homem simples, interpretado magistralmente por Tom Hanks. Forrest é um personagem que conquistou o mundo com sua sinceridade, perseverança e, principalmente, com sua visão única da vida. O longa não apenas emocionou multidões, como também se tornou um fenômeno cultural, sendo lembrado até hoje como uma das produções mais marcantes do cinema mundial. Dirigido por Robert Zemeckis, o filme mescla drama, comédia e romance com maestria. O diretor usou recursos técnicos inovadores para colocar Forrest em meio a momentos históricos reais, como os discursos de Martin Luther King Jr., a Guerra do Vietnã e até o escândalo de Watergate. Essa escolha deu um charme especial ao longa, fazendo com que o espectador sentisse que Forrest estava, de fato, presente em momentos cruciais da história americana, sempre com sua visão inocente e descomplicada da vida. Um dos grandes trunfos do filme é a atuação de Tom Hanks, que mergulhou completamente no personagem. Hanks entregou uma performance sensível, sem exageros, transmitindo uma pureza rara de se ver no cinema. Foi justamente essa entrega que lhe garantiu o Oscar de melhor ator em 1995, uma premiação totalmente merecida. Além disso, o filme levou mais 5 estatuetas, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. Mas nem tudo são flores. Apesar do sucesso esmagador de público e crítica, Forrest Gump também enfrentou algumas críticas. Muitos apontaram que o roteiro simplifica temas complexos e que, por vezes, a sorte de Forrest parece exagerada, como se tudo desse certo para ele de forma quase milagrosa. Ainda assim, essa abordagem faz parte da essência do personagem e contribui para sua visão de mundo otimista, onde tudo pode acontecer com um pouco de fé, esforço e amor. A trilha sonora é outro ponto alto. Com músicas que marcaram gerações, o filme nos transporta por várias décadas, com clássicos de Elvis Presley, The Doors, Bob Dylan e muitos outros. A música se torna um personagem à parte, ajudando a construir a atmosfera de cada fase da vida de Forrest. É impossível ouvir Fortunate Son e não lembrar das cenas da Guerra do Vietnã, por exemplo. A trilha sonora foi um sucesso de vendas, e até hoje é celebrada como uma das melhores da história do cinema. Em termos de bilheteria, Forrest Gump foi um verdadeiro fenômeno, com um orçamento de cerca de 55 milhões de dólares. O filme arrecadou mais de 678 milhões ao redor do mundo. Foi o segundo filme de maior bilheteria em 1994, ficando atrás apenas de O Rei Leão. Isso prova que a história de um homem simples, com um coração enorme, foi capaz de tocar milhões de pessoas, independentemente de idade, cultura ou nacionalidade. Curiosamente, Tom Hanks não recebeu salário fixo pelo filme. Em vez disso, ele aceitou um acordo baseado na porcentagem da bilheteria, o que acabou sendo extremamente lucrativo. Estima-se que Hanks tenha faturado mais de 40 milhões de dólares com esse contrato. Outro fato curioso é que o banco onde Forrest espera o ônibus, um dos cenários mais icônicos do filme, virou ponto turístico nos Estados Unidos. Mesmo sendo uma locação simples, Robert Zemeckis, que já havia dirigido De Volta para o Futuro, consolidou sua carreira com Forrest Gump. Ele provou ser um mestre em misturar emoção com inovação técnica. Seu talento em contar histórias tocantes, com personagens cativantes e efeitos discretos, fez de Forrest Gump um clássico atemporal. A parceria com Hanks também rendeu frutos em outros projetos, mas nenhum deles teve o mesmo impacto que este filme. O roteiro, baseado no livro homônimo de Winston Groom, passou por diversas adaptações. No romance, Forrest é mais rude, até mesmo grosseiro em alguns momentos, o que foi suavizado na versão para o cinema. Essa mudança foi fundamental para que o público criasse empatia com o personagem. A escolha de mostrar um Forrest mais dócil e carismático fez toda a diferença na forma como a história foi recebida. Forrest Gump é uma obra que ensina lições valiosas sobre amor, amizade, persistência e, acima de tudo, sobre aceitar a vida como ela é. A famosa frase "a vida é como uma caixa de chocolates" resume perfeitamente o espírito do filme. Forrest não tenta controlar o destino, apenas vive um dia de cada vez, aproveitando as oportunidades que surgem. Talvez seja por isso que, décadas depois de seu lançamento, o filme ainda continue relevante, emocionante e inspirador para novas gerações. Se por um lado, Forrest Gump é celebrado por sua originalidade e narrativa emocionante, por outro, ele também levanta discussões profundas sobre como o cinema norte-americano retrata o sonho americano. Forrest, mesmo com suas limitações,
intelectuais, alcança tudo o que muitos almejam: riqueza, fama, reconhecimento e até medalhas de guerra. Essa trajetória, apesar de inspiradora, levanta uma questão crítica. O filme realmente celebra a inocência e a bondade como virtudes, ou romantiza uma visão conservadora e idealizada da América, onde basta seguir ordens para vencer na vida? Muitos críticos apontam que Forrest simboliza o cidadão que não questiona, que apenas aceita o que a vida entrega. Em contrapartida, personagens como Jenny Menos, que representam os movimentos sociais, a rebeldia, os traumas e as dores da realidade, têm finais trágicos. Essa diferença de destino entre os dois personagens levanta reflexões sobre o que o filme tenta premiar ou punir. Jenny experimenta o mundo, faz escolhas difíceis, erra, sofre e paga um preço alto. Forrest, por outro lado, segue uma linha reta, quase sem agência própria, e mesmo assim, ou justamente por isso, vence. Isso tem sido alvo de debates há décadas. Outro ponto interessante é como o roteiro consegue transitar entre eventos históricos reais e a ficção de forma tão fluida. Forrest, com sua presença passiva, passa pelos principais marcos do século XX norte-americano como uma espécie de Forrest Selig, uma testemunha silenciosa dos momentos que moldaram a América. A presença de Forrest nesses eventos nunca tem um impacto verdadeiro. Ele observa ou participa sem intenção, sem ação consciente. Isso pode ser interpretado como uma metáfora poderosa sobre a maioria silenciosa, aquela parte da sociedade que está presente, mas não interfere, não opina, apenas vive e sobrevive. A relação de Forrest com sua mãe bebida por Sally Field também é um aspecto digno de destaque. Ela é o alicerce moral do personagem, aquela que planta as frases mais célebres do filme, como a vida é como uma caixa de chocolates. A mãe de Forrest é o símbolo de sabedoria simples, prática e forte. Ela representa a resiliência das mães solo, que enfrentam o mundo para garantir que seus filhos tenham dignidade, mesmo diante das adversidades. O filme, aliás, tem diversas figuras femininas fortes, mas muitas vezes subestimadas pela narrativa principal. Em termos técnicos, a montagem do filme é um verdadeiro feito. A forma como os efeitos especiais inserem Forrest nos vídeos históricos da época foi revolucionária para 1994. Essa tecnologia, usada com moderação e criatividade, foi essencial para o sucesso visual do filme. Hoje, pode parecer comum ver personagens interagindo com cenas históricas, mas Forrest Gump foi um dos pioneiros nessa técnica no cinema comercial. É uma das razões pelas quais o filme envelheceu tão bem visualmente, mesmo 30 anos após seu lançamento. A trilha sonora também merece menção especial. Mais do que um acompanhamento musical, ela é um recurso narrativo. Cada canção carrega o peso do período histórico em que está inserida, dando contexto emocional ao que está sendo mostrado. A música ajuda o espectador a se situar nas décadas e ainda reforça o sentimento nostálgico que permeia o filme inteiro. O uso de faixas icônicas dos anos 50 até os 80 cria uma ponte entre a trajetória de Forrest e a história cultural dos Estados Unidos da América. Apesar de todos os elogios, é válido ressaltar que a figura de Forrest às vezes é usada de forma conveniente pelo roteiro. Em alguns momentos parece que ele está ali apenas para reforçar os valores que o filme quer passar, sem realmente se desenvolver como personagem. Isso pode ser visto como uma limitação narrativa, já que Forrest pouco muda ao longo do tempo. Ele permanece o mesmo homem gentil, ingênuo e estático emocionalmente. Nesse sentido, o arco do personagem é mais externo do que interno. Ele experimenta o mundo, mas o mundo pouco o transforma. O impacto cultural de Forrest Gump também vai além do cinema. Expressões do filme entraram no vocabulário popular. Camisetas foram produzidas com suas frases icônicas, e até restaurantes foram inspirados no enredo, como o famoso Baba Gump Shrimp Co., que virou franquia mundial. Esse fenômeno comercial demonstra o quanto a história de Forrest tocou o coração de milhões de pessoas. Ele virou símbolo de superação e simplicidade, sendo usado inclusive em campanhas motivacionais, palestras e programas educacionais. Tom Hanks já era um ator respeitado antes de Forrest Gump, mas esse papel o eternizou. O risco de interpretar um personagem com deficiência intelectual era grande e poderia ter resultado em algo caricato. No entanto, Hanks foi sutil, cuidadoso e humano. Ele não apenas atuou, ele desapareceu dentro de Forrest. O público não vê Hanks em cena, vê Forrest. Essa fusão perfeita entre ator e personagem é rara, e foi essencial para a construção do mito em torno do filme. Por isso, o Oscar foi não apenas justo, mas necessário. O legado de Forrest Gump permanece forte. Ele continua a ser exibido em canais de televisão,
aclamado por novas gerações e estudado em faculdades de cinema. Há quem o ame, por sua ternura, quem o critique, por sua visão simplista do mundo, e quem o veja, como uma crítica disfarçada da sociedade americana. O que ninguém pode negar é seu poder de provocar emoções.